Muito bem, a lição número 11 trata sobre a questão do grande conflito e sobre como Deus pode nos justificar. A lição de segunda-feira fala sobre Jesus, o justo que nos justifica. Jesus mostrou através do seu ministério que a sua missão era libertar os seus filhos do poder do diabo e dar-lhes a segurança da vida eterna. O sacrifício de Jesus destruiu as obras do diabo de uma forma assim completa, mas em duas fases. Primeira fase, Jesus veio, como Gênesis 3,15 havia profetizado, Deus dizendo para a mulher, a tua semente, o teu descendente vai esmagar a cabeça da serpente, e a serpente vai morder o calcanhar do teu descendente. Isso aconteceu na cruz. O diabo foi derrotado, teve a cabeça esmagada. Não morreu, mas já está com seus dias contados. A segunda fase, a primeira fase, a fase de redenção. Na cruz, Jesus nos redimiu. Segunda fase, a fase de execução. Jesus Cristo volta, leva os salvos para o céu, retorna e acaba com o mal de uma vez por todas. É a fase de execução, é a fase executiva. E a pergunta número 2 tem o seguinte enunciado: como a fé no sacrifício de Jesus destruiu as alegações do diabo de que Deus não é justo e bom? Esse sempre foi o discurso do inimigo. Deus não é justo e bom, Deus elimina quem não o adora. Então a pergunta é: como a fé no sacrifício de Jesus destruiu as alegações do diabo de que Deus não é justo e bom? Temos que ler uma passagem, Romanos 3, verso 23 a 26, onde diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo, porém, justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Romanos 5, verso 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a pergunta é: como a fé no sacrifício de Jesus destrói as alegações do diabo de que Deus não é justo e bom? A resposta é: na cruz, Jesus mostrou o amor de Deus pelos pecadores, ao justificá-los através da graça e da fé no sacrifício de Cristo. Ele mostrou com isso a bondade, o amor imensurável do nosso Deus Pai. O ser humano não merecia, mas Deus fez o impossível pelo ser humano. Perdoou o ser humano, quitou a dívida através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E o universo inteiro pôde testemunhar do amor glorioso de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, os três envolvidos na salvação da raça caída. As alegações do diabo de que Deus não é justo porque elimina quem é pecador foi lançado por terra, pois Deus, através de sua graça e a fé na pessoa de Jesus na cruz, apaga os pecados da pessoa pecadora e torna essa pessoa justa diante de si. Isso é uma beleza maravilhosa. Você é pecador, tem toda uma vida manchada, crê em Jesus e Deus então diz: você está limpinho como um bebê. Você agora é um bebê espiritual. Comece uma nova vida. Interessante. Deus nos dá sempre uma chance maravilhosa. Um professor que estava dando uma prova para os seus alunos percebeu quando um dos alunos levantou a mão, ele foi até lá, faltavam 15 minutos para terminar assim o tempo da prova. O moço disse: professor, será que o senhor poderia me dar uma outra folha em branco? Eu me embaracei aqui nas respostas e baguncei um pouquinho, eu queria refazer minhas respostas. O professor olhou no relógio e disse: será que ele vai conseguir? Mas foi lá e deu uma segunda folha para ele. Para aquele moço era importante assim, corrigir tudo que ele havia feito. E o professor ficou torcendo por ele. E assim aplicou uma lição para a vida dele. Quando nós estivermos com os pecados em nossa vida, corramos para Jesus na cruz. Ele nos limpa dos pecados e nos dá uma segunda chance e nos dá uma folha em branco para que possamos recomeçar toda a nossa vida diante dele. É isso que se chama justificação pela fé. A pessoa se torna limpinha diante do Senhor nosso Deus. Ellen White, no livro Caminho a Cristo, página 52, escreveu o seguinte: ser justificado significa ser perdoado. Aqueles a quem Deus justifica, ele imputa, coloca nessa pessoa a justiça de Cristo.
pois o Salvador removeu nossos pecados. Estamos justificados e santificados diante do trono de Deus. Um pecador não pode estar diante da presença de Deus, mas quando ele é justificado, ele tem acesso ao Pai. E isso é algo impressionante. Pergunta número 3. Como o que Deus prometeu em Gênesis 3,15 se cumpriu na vitória de Cristo na cruz? De acordo com Apocalipse 12, de 10 a 12. Aquilo que Cristo fez na cruz combina com aquilo que está em Apocalipse 10, de 10 a 12? Em Apocalipse 12, de 10 a 12, diz o seguinte: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céu, e vós que nele habitai. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós cheio de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Gênesis 3, verso 15, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Pergunta: como que Deus prometeu em Gênesis 3,15 se cumpriu na vitória de Cristo na cruz e como isso se relaciona com Apocalipse 12, de 10 a 12? Resposta: Jesus na cruz derrotou a serpente, Gênesis 3, verso 15, e cumpriu a promessa divina que Deus havia feito para Eva, para Adão. Essa vitória de Cristo nos é concedida pela fé contra o tentador. A vitória que Cristo obteve na cruz se torna nossa quando nos apegamos a Jesus de todo o nosso coração e o servimos por amor. Então, nas tentações, Jesus nos atribui a mesma vitória. Ele nos dá a energia, a força de estarmos assim rebatendo as tentações. Para isso, o apóstolo Paulo, em Efésios 15, recomendou: tomai toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir ao diabo no dia do combate, no dia mau. Tomai o capacete da salvação, usai a espada do Espírito, usai a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho. Tudo isso são armas para lutar contra o diabo, armas que Deus nos dá. Alguém me contou que certo dia Michelangelo, ele pegou um bloco de mármore muito feio e começou a esculpir a figura de um leão. As pessoas passavam e olhavam o grande escultor ali com seu martelo e aquela talhadeira pequena, desbastando aquele grande bloco de mármore. Depois de uns 6 meses, eis a figura grandiosa de um leão, que media quase 2 metros de comprimento. Uma pessoa perguntou: senhor Michelangelo, como o senhor conseguiu fazer um leão daquele bloco de mármore? Ele disse: sabe como é que eu fiz? Eu tirei dessa pedra tudo que não se parecia com um leão. Aí o que sobrou foi a figura de um leão. O que Deus quer é tirar da nossa vida tudo que não se parece com Jesus. E o que sobrar será a semelhança de Jesus em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, porque Jesus Cristo foi o justo que nos justifica. Fica na presença de Deus e com a bênção do Senhor. Deus te abençoe.